Boa noite, o programa O Parlamento já está no ar e desta vez na sala onde tudo acontece. E não é por acaso, até porque ao longo do programa de hoje vamos destacar aqueles que foram os principais momentos da última reunião plenária que aconteceu no passado dia 27 e 28 de janeiro. Por isso, conto com o carinho da sua audiência. Não saia daí. E começamos com o rescaldo daquela que foi a terceira reunião plenária extraordinária da quarta sessão legislativa da terceira legislatura, onde os deputados à Assembleia Nacional aprovaram um conjunto de diplomas, nomeadamente a proposta de lei que altera o Código de Registro Predial Urbano. A proposta de lei ora aprovada visa inserir no Código de Registro Predial normas jurídicas para fazer face ao desenvolvimento que o território angolano tem tido, quer do ponto de vista habitacional, quer do ponto de vista do ordenamento urbanístico. A deputada Maria de Andrade, da UNITA, é de opinião que o Estado deve criar primeiro as condições básicas necessárias e só depois deveria cobrar impostos aos cidadãos. Estamos de acordo que os impostos são importantes para o Estado obter receitas que lhe permitam criar condições para as populações. Mas, antes disso, o Estado ou o Governo em particular tem de criar as condições necessárias, como me referi acima, e só depois se deve cobrar impostos. Contrariamente às garantias e certezas que se pretendem para o mercado imobiliário, pensamos haver necessidade de se regular este mercado no sentido de se acabar com as práticas especulativas e fraudulentas no setor. Lucas Ngonda, da FNLA, adverte que a nova proposta de lei deve ter em conta a realidade socioeconómica do país face às dificuldades atuais. O Código, portanto, do registro predial é um instrumento fundamental para a gestão, portanto, da coisa pública, da coisa privada e de tudo aquilo que nós possamos entender. Ora bem, este código, 40 anos depois, ainda será um código atual. O texto da proposta de lei de alteração ao Código de Registro Predial gerou interpretações errôneas de parte de alguns deputados da oposição. Quando olho para esta alteração, em parte, digo que sim, relativamente aos loteamentos, e porque é um problema sério na nossa sociedade, logo que isso ocorrer, deve haver registro do respectivo titular. Mas quando olharmos para a perspectiva do arrendamento, seja ele para mais de 6 meses ou do arrendamento resolúvel, clara proteção do empresariado imobiliário. Entretanto, o deputado Sérgio Luto Rescova, do MPLA, esclareceu que há equívocos de alguns deputados da oposição ao confundirem os conceitos de Código de Imposto Predial com Código do Registro Predial ou Imóvel. A coincidência de se abordar esse assunto no momento em que se fala do pagamento do IPU leva muitos de nós a confundir o conceito de Código de Imposto Predial com o Código de Registro Predial. Não é a mesma coisa falar de Imposto Predial com Registro Predial. O que está aqui a ser visto são as normas que vão garantir e melhorar a situação de titularidade de imóvel do próprio cidadão. Não está aqui a questão do imposto como tal. O secretário de Estado da Administração do Território, Adão de Almeida, interveio e ajudou a esclarecer as dúvidas de alguns deputados dos partidos da oposição. Em momento algum, o registro predial tem relação com a cobrança do imposto predial urbano. Não é pelo facto de um ato ou de uma transação estar sujeita a registro predial que dá lugar à cobrança do imposto predial. Portanto, não é correta a associação de alguma pretensão de fazer com que, por via do registro de eventuais transações, e no caso da renda resolúvel, se consiga chegar à cobrança do imposto predial urbano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo que não houver registro da renda resolúvel, não significa que não há lugar à cobrança do imposto predial.
e a discussão e votação na generalidade da proposta de lei da atividade de jogos foi o terceiro ponto da agenda desta reunião, que suscitou por parte dos deputados várias reações. Depois de ser aprovada na generalidade na última reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional, a proposta de lei da atividade de jogos está agora em análise nas comissões de trabalho especializada. Submetida ao Parlamento pelo titular do Poder Executivo, a referida proposta de lei pretende legalizar os jogos por forma a aumentar a receita do Estado. Cálculos indicam que a exploração dessa atividade poderá gerar lucros significativos para os cofres do Estado. Durante o debate em plenário, o deputado João Pinto, do MPLA, defendeu a legalização por forma a diversificar as receitas numa época em que se luta pela diversificação da economia. Em qualquer país democrático existem estas leis e até são uma grande fonte de receitas. Se falamos de diversificação da economia, de combate à pobreza, também cria-se emprego. Mas a questão não se resume só aos valores que podem ser arrecadados pelo Estado. Odete Joaquina, deputada da UNITA, mostrou-se preocupada com eventuais danos à sociedade decorrentes da prática dos jogos e alertou para a necessidade de se criarem algumas restrições. A questão que me preocupa é saber qual é o mérito do jogo, qual é o efeito moral e social dessa atividade na vida dos angolanos. Registra-se o crescimento acelerado desta atividade, o que muitas vezes cria efeitos nefastos em relação ao angolano que, estimulado pela presença das casas de jogo, adere, mas depois é o seu rendimento familiar que é afetado por causa do vício. Por isso, é importante que, além dos objetivos que a lei traz, se reflita também em algumas restrições necessárias desta modalidade de jogos, sobretudo quanto à proibição de alguns jogos que na nossa sociedade se estão a massificar. A legislação referente a esta matéria é atualmente regulada por uma portaria do período colonial. Caso seja aprovada, a proposta vai regular o funcionamento das casas de jogos nas mais diversas modalidades: jogos de fortuna ou azar, jogos sociais e jogos remotos em linha. O projeto de resolução sobre a movimentação de deputados para a eleição a novos cargos também mereceu destaque nesta plenária. Desta forma, por solicitação do grupo parlamentar do MPLA, a deputada Guilhermina Prata foi eleita a exercer o cargo de veneranda juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Os deputados da Assembleia Nacional votaram favoravelmente o projeto de resolução que aprova a movimentação de deputados em algumas das 10 comissões de trabalho especializadas. Desta forma, foi substituída a deputada do MPLA, Guilhermina Prata, pelo também deputado do MPLA, Joaquim dos Reis Júnior, no cargo de presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos. A vaga deixada pelo deputado Joaquim dos Reis Júnior foi preenchida pelo deputado do MPLA, João Manuel Francisco João Pinto, que passa agora a exercer o cargo de presidente da Comissão de Administração do Estado e Poder Local. A deputada Guilhermina Prata suspende assim o seu mandato na Casa das Leis para exercer o cargo de veneranda juíza, conselheira do Tribunal Constitucional. Nós iremos exercer as nossas funções nos termos, digamos, da legislação a que me referi. Todos vocês sabem qual é o papel do Tribunal Constitucional e, consequentemente, quais as funções que são acometidas aos venerandos juízes conselheiros. E é neste sentido que eu, como é óbvio, irei pautar as minhas funções de acordo com o que estabelece a legislação em vigor. Guilhermina Prata disse, por outro lado, que deixa a Casa das Leis com um sentimento de dever cumprido enquanto exerceu as funções de presidente
da primeira comissão. Foi possível nós podermos prestar e dar os nossos contributos a toda uma série de diplomas, uma panóplia de legislação que passou pela Comissão, dada a própria natureza da Comissão, que é uma comissão com uma natureza transversal, dado pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, passam todos os diplomas, passam a maior parte dos assuntos, e, portanto, eu considero que foi bom, foi positivo. É uma comissão que tem muito trabalho, requer muita dedicação, requer muita atenção, muito tempo, e neste sentido nós conseguimos. E a Assembleia Nacional já tem o orçamento para 2016, fixado no valor de 22 bilhões 976 milhões 290 mil e 520 kwanzas. O orçamento referente ao exercício económico de 2016 foi aprovado com 135 votos a favor, 31 votos contra e nenhuma abstenção. 22 bilhões 976 milhões 290 mil e 520 kwanzas é o valor fixado pela Assembleia Nacional como orçamento para o exercício económico de 2016. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na última sessão plenária ordinária o referido orçamento com 135 votos a favor, 31 votos contra e nenhuma abstenção. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, avançou aos órgãos de comunicação social que o exercício económico que se avizinha terá como prioridade a operacionalidade dos principais serviços do Parlamento. Vamos maximizar os recursos que forem afetados à nossa instituição, priorizando efetivamente os órgãos que compõem o Parlamento, para que o seu normal funcionamento seja digamos, efetivo. Temos os partidos políticos com assento parlamentar, temos os grupos parlamentares, as várias comissões de trabalho que efetivamente têm que funcionar. Desta perspectiva, vamos maximizar de forma eficiente e eficaz todos os recursos que nos forem colocados para garantir o normal funcionamento da Assembleia Nacional. Este orçamento foi alterado, tendo em conta que houve uma mudança das anteriores estruturas para a atual, que exigem um pouco mais? Não, é preciso perceber que os preceitos da aprovação do orçamento da Assembleia Nacional decorrem em dois momentos. Há um momento em que se aprova o teto orçamental, que a plenária aprova o teto orçamental. Este teto é produto depois de uma negociação com o Executivo para, dentro do possível, das capacidades financeiras que o país tem, alocar-se um orçamento real à Assembleia Nacional. Eis assim que o orçamento para o ano econômico 2016, a Assembleia inicialmente havia proposto um valor, mas efetivamente o Executivo, dado os condicionalismos, que não importa aqui ressaltar, sofreu uma alteração de 29,5% do valor proposto. É deste orçamento que nós temos que ajustar o quadro das nossas despesas para dar resposta aos anseios da Assembleia Nacional. Podemos saber do números? Nós estamos a falar que o primeiro montante rondava na ordem, montante inicial, nossa proposta inicial rondava na ordem dos 30 bilhões de kwanzas. E o orçamento atualmente aprovado orça na ordem dos 22 bilhões de kwanzas, contando efetivamente com a unidade dependente Provedoria de Justiça. É preciso perceber que a Provedoria de Justiça, do ponto de vista orçamental, é uma unidade dependente da unidade orçamental da Assembleia Nacional. Apesar da redução de 29,5% comparativamente ao orçamento de 2015, devido à atual conjuntura económica do país,
O exercício financeiro para o presente ano será realizado com os meios disponíveis. Refira-se que da dotação final global da Assembleia Nacional, 1.178.899.133 kwanzas é destinado à Provedoria de Justiça. O presente orçamento institui um conjunto de premissas que visam garantir a eficiência e a eficácia do desenvolvimento da atividade parlamentar, tendo em atenção pressupostos como a concretização política da ação legislativa da Assembleia Nacional, o melhoramento das condições de trabalho dos deputados e dos serviços prestados pela administração parlamentar, a formação e capacitação dos funcionários parlamentares e a adequação contínua dos salários aos níveis de inflação. Foram estas as notícias que a equipa do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional selecionou para si nesta edição de hoje. Já sabe que dentro de 15 dias voltarei para honrar com o compromisso de mantê-lo sempre informado. O Parlamento, mais perto de cada angolano. Boa noite.